Vamos falar sobre um assunto hoje muito importante, sobre os enganos do final dos tempos, a sedução e engano do diabo que ele vai fazer no final do tempo. Estamos lendo a passagem de Mateus capítulo 4, em que Jesus é abduzido ou é levado em uma nave ou espiritualmente. O evangelho não esclarece, diz que o diabo transportou Jesus da cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, ou seja, foi um transporte do deserto da Judéia à cidade santa. Eu calculo que seja uns 40 quilômetros aí de abdução. E ele tentou o Filho de Deus para se lançar abaixo do pináculo do templo. Mas Jesus resistiu. Novamente ele fez um transporte de Jesus ao monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória do reino do mundo. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus respondeu para ele: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou eles chegar os anjos e o servirem. Então aqui nós vemos que o diabo fez duas abduções de Jesus. Hoje as pessoas falam muito dessas abduções e há casos até comprovados, outros imaginados. Então nós vamos falar exatamente sobre isso. O mundo está passando pelo que Paulo disse em 2 Tessalonicenses, que o diabo iria enganar as nações. Repare que o diabo tentou Jesus em cima do monte, mostrando que ele estava dominando as nações com seu poder. Então é o que o diabo faz hoje, por exemplo, nos Estados Unidos da América, né, mais que a gente conhece, mas também faz na Rússia, faz na China, faz nos outros impérios, com suas feitiçarias. E agora, nós falando desse meu quarto livro, esclarecendo as pessoas sobre essa coisa dos chamados extraterrestres, que não são extraterrestres, mas são híbridos de um plano genético de Satanás, para enganar a humanidade. Hoje eles estão escondidos, mas na época do anticristo eu creio que eles vão ser uma classe dominante sobre os humanos. E isso está sendo relatado agora por testemunhos do próprio, como é o caso, por exemplo, de Charles Hall, que trabalhou 2 anos na área 51, dentro de uma específica área 54, dentro da área 51 de Nevada, próximo a Las Vegas, aonde ele convivia com os chamados White Tall, os brancos altos, que eram híbridos, né, que se dizem extraterrestres, que têm grande inteligência, porque tem uma expectativa de vida, segundo ele, de centenas de anos, tem muita inteligência. E os generais americanos, norte-americanos, dependem da tecnologia da ciência para fazer suas guerras e manter o seu império sobre o petróleo no mundo árabe, sobre a humanidade, né, e sua moeda estável, que é o dólar. Então eles fazem tudo, o governo americano, o serviço secreto fazem tudo para conseguir que esses híbridos ensinem tecnologias que, segundo Charles Hall e outros como Schneider, eles querem que essa tecnologia seja usada para a defesa ou para as estratégias de domínio imperial dos Estados Unidos, da OTAN, da ONU, etc. E se voltam eles contra o plano de Sião, que é colocar uma ordem mundial em Jerusalém com Jesus, na volta de Jesus e santos anjos de Deus. Eles têm um plano de Satanás, pelas armas, pela guerra, pela destruição. E esses híbridos estão sendo colocados para nós como extraterrestres que vêm nos ajudar. E todos aqueles que forem enganados por essa mentira estratégica, política, global, vão perder a salvação, claro, porque aqui diz que em Apocalipse 22 nós lemos que aquele que tirar ou acrescentar sobre o plano da salvação deste livro vai perder a salvação. Vai ser acrescentado sobre ele as pragas, os enganos. E vemos que Jesus foi abduzido e foi tentado 2 vezes, mas não cedeu. E diz que a verdade é as Escrituras e que o diabo é um mentiroso, um enganador e um sedutor do mundo. E que o seu governo global vai ser o governo do anticristo. E então ele vai ser o governo do anticristo. É o mistério da injustiça que opera. E somente há o Espírito Santo que resiste com a palavra de Deus. Por isso nós vemos evangélicos aí, pastores evangélicos, fazendo coisas absurdas, enganados pelo mundo.
não é? Com a magia, enganados sem entender a Escritura, sem o Espírito Santo. Os pastores estão sem o Espírito Santo, eles são usados pelo diabo. Porque eles estão sem a palavra e sem o Espírito Santo, e o diabo então começa a fazer suas mágicas, levantar, fazer milagres, e a vergonha vai aparecendo nas coisas que eles vão praticando. Portanto, amigos, nós estamos nesse mundo para valer. É uma luta contra esses seres que querem enganar desde as crianças nos desenhos, como no computador, como na escola, como na empresa, como nos governos. Para começar a história, o diabo montou essa história de república e democracia do executivo, judiciário, legislativo, em todas essas nações, do Ocidente e do Oriente. E esse governo não é assim. Jesus diz no Salmo 2, será o rei, ele vai ser o legislador em Sião, em Jerusalém. Então nós temos um rei. Nós não temos um executivo, um legislativo, um judiciário. Nós temos um rei só, que é o juiz, que é o legislador e que é o executor. Executor do nosso ar, da nossa respiração, executor do nosso gozo, da nossa alegria, executor da nossa luz, do nosso entendimento, que é o Espírito Santo. E o chip e o controle mental desse anticristo está aumentando. Nós pensamos que a televisão é nova, a tecnologia é nova, que nós estamos progredindo, mas não estamos progredindo. Essa progressão, essa ciência e tecnologia é apenas para aumentar a opressão sobre a humanidade e impor esse plano maligno dos híbridos e satânicos e satanistas que vem o anticristo contra Israel, contra Sião, contra Jerusalém, pela ONU, pelas Organizações das Nações Unidas, pelos norte-americanos que estão na frente desse processo, como em Nevada, os organismos secretos. Shalom Hashem, espero que tenha sido útil esse esclarecimento, com fotos, com testemunho dos próprios oficiais do governo norte-americano. Shalom Hashem, amém. A paz e a graça do Senhor Jesus, a luz, o entendimento. E venha Maranata, Senhor Jesus e seus santos anjos assumir o teu reino global em Jerusalém e Sião. Shalom.